E cerca de 1.500 integrantes do movimento Sem Terra voltaram a invadir a Embrapa Semiárido, localizada em Petrolina, no Ceará. De acordo com o movimento, a decisão foi tomada porque o governo Lula não cumpriu a promessa de destinar áreas para assentar as famílias acampadas na região. Na última semana, o MST havia feito outra invasão de terras. Desta vez, um grupo de 600 famílias invadiu uma fazenda em Hidrolândia, interior de Goiás. De acordo com o movimento, a área é patrimônio da União desde 2016. Em nota, a Embrapa Semiárido afirmou que rapidamente adotou todas as medidas necessárias para a desocupação da área invadida. A entidade disse que todos os invasores deixaram o local. No site da Frente Parlamentar da Agropecuária, há uma afirmação de que invasão de terras é crime. Está lá, colocado pela bancada do Agro no Congresso Nacional. É um crime previsto na Constituição Federal. A bancada do Agro disse ainda que a estratégia atual de invadir terras do INCRA e da Embrapa, como acontece em Petrolina e Hidrolândia, não diminui o crime e que a invasão em questão não é apenas um atentado à propriedade privada, mas a cada cidadão brasileiro. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, não tem uma visão parecida sobre os últimos acontecimentos. Segundo ele, o ato do MST na Embrapa Semiárido foi um protesto, não uma invasão. Segundo o ministro, os integrantes do movimento, abre aspas, ficaram ansiosos e fizeram aquele protesto e já saíram, disse ele, fecha aspas. A gente vai analisar os recentes eventos de invasão de terras e também o avanço da CPI do MST aqui no Brasil com o deputado Tenente Coronel Zuco, que é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do MST. Deputado, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Eu que agradeço a oportunidade, Kelly. Realmente já essa pauta que tu traz é muito importante, pois escutar um ministro falar que uma invasão de propriedade é um protesto é muito preocupante no cenário nacional. E diante dessa preocupação que o senhor coloca, que fica a questão, até quando a gente vai continuar vendo invasões de terra pelo MST no Brasil? Exatamente. Nós estamos com uma CPI tumultuada, uma CPI que, de certa forma, está incomodando muito este governo. Nós estamos não só colhendo informações, não só tendo audiências públicas com convites e convocações, inúmeras denúncias e, de certa forma, como vocês muito bem estão comentando, estamos vendo aí uma omissão, por que não dizer uma conivência com essas invasões. É inadmissível que nós tenhamos uma invasão numa sede da Embrapa, numa área de tecnologia, de análise de sementes, de área extremamente produtiva, e a narrativa seja que o governo não está negociando com um movimento que não tem nada de social, um movimento que está cometendo crimes, não só o esbulho possessório, não só crimes ambientais, associação criminosa, dano ao patrimônio, e me chama a atenção o ministro Paulo Teixeira se posicionar dizendo que há um protesto, que ficaram ansiosos. Como isso? Como é que tu vai passar uma segurança para os agricultores? Então quer dizer que agora vamos ter que ter cuidado com as ansiedades dos movimentos sociais, ditos sociais. Então eu até tinha notado não só a questão da insegurança jurídica, nós estamos trabalhando na CPI, não só para obter as informações sobre esses crimes, mas também trazendo legislações que tragam mais segurança jurídica. Para vocês terem uma noção, eu trouxe aqui anotado, temos hoje a ideia de propor, uma linha de um grande projeto, a gente chama de Programa Invasão Zero, com projetos que trazem com que aqueles invasores identificados não possam ter programas sociais, como Bolsa Família, não possam ocupar cargos públicos, não possam participar efetivamente de um programa de reforma agrária, tenham as suas penas mais pesadas. Então a CPI está trabalhando intensamente, mas como eu disse anteriormente, está incomodando muito o governo e a gente precisa realmente continuar o nosso trabalho.
Na linha do trabalho que a CPI está fazendo, a gente tem informações para a nossa audiência de que essa semana foi bastante movimentada mesmo, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara recebeu o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Muraro, que prestou esclarecimentos sobre as invasões ocorridas aqui no Estado de São Paulo, na condição de convidado, e também o líder da Frente Nacional de Luta, José Rainha. E esse era um depoimento bastante esperado, especialmente o de José Rainha. Quais foram os principais pontos que ele trouxe? Algo sobre quem financia esses movimentos, deputado? Kelly, muito boa os teus questionamentos. Na verdade, a gente tem que entender que o que está acontecendo é uma narrativa que está sendo quebrada pela CPI. Estamos claramente mostrando para a sociedade brasileira que estes movimentos de luta pela terra não querem em nenhum momento uma reforma agrária. São movimentos ideológicos, movimentos que têm o cunho político e cometem crime. O senhor Rainha tem uma vasta ficha, né, de condenações, ele está solto por uma liminar, por um decreto relacionado à extorsão. Nós tivemos a possibilidade de realmente fazer a oitiva com ele, logicamente que ele só respondia aquilo que lhe interessava, fugiu inúmeras vezes dos questionamentos dos parlamentares, isso infelizmente por meio de habeas corpus que o permitia, mas mesmo assim nós mostramos que ele cometeu inúmeros crimes, que há sim uma ligação direta ideológica, inclusive em invasões que foram cometidos em São Paulo, em galpões onde antes tinham implementos agrícolas, sementes, e que hoje tem banner do Che Guevara, do Caldo Marques, e que em nada tem ali algum tipo de preparo da terra ou treinamento. Nós respeitamos e apoiamos uma reforma agrária conduzida de forma correta pelo INCRA, respeitando o direito à propriedade privada. Mas não é isso que está acontecendo, e como eu disse anteriormente, nós teremos semana que vem mais algumas convocações, inclusive do ministro Paulo Teixeira, e não tenho dúvida que ele será questionado sobre esta fala de hoje. E para ele é natural que ocorra uma invasão na Embrapa e que isso seja apenas uma ansiedade do movimento dito social. Como o senhor tem dito, né, a CPI tem feito muitas perguntas. E ao fazer perguntas, uma das que eu mais recebo da nossa audiência quanto tema é MSTE. Quem suporta financeiramente esse movimento? O senhor entende que estão mais próximos desta resposta? Sim, Kelly, a gente está muito próximo. Logicamente que eu não posso conduzir a linha de investigação da CPI, publicitar, mas nós estamos sim mapeando, estamos recebendo denúncias graves que serão colocadas no relatório. Esperamos ainda ter um tempo maior para a CPI, visto que tivemos um prejuízo de um recesso de 2 semanas, que contou como prazo, infelizmente, uma outra semana que foi também limitada em função da reforma tributária, e uma outra semana também que teve problemas em relação a festividades do Nordeste, São João. Estou falando aí de mais de um mês que tivemos de prejuízo nos trabalhos. Por isso, também estamos solicitando uma prorrogação por mais 60 dias, esperamos que a presidência da Câmara autorize, porque ainda temos diligências em estados mais oitivas e documentos para serem recebidos. Muito bem. O senhor apontou aqui no início da nossa entrevista alguns dos desdobramentos, aquilo que o senhor espera de resultado prático da CPI, que traga um pouco mais de até tranquilidade para quem é proprietário de terra no Brasil, de que no dia de amanhã não terá a sua propriedade invadida. Entre estas medidas, eu gostaria que o senhor esclarecesse qual é a mais relevante na sua avaliação e se efetivamente esses grupos que estão invadindo propriedades privadas no Brasil estão sendo punidos, porque há uma sensação de que, por enquanto, não houve punição. Houve, deputado? Exatamente, Kelly. Olha, nós estamos aqui, inclusive eu quero parabenizar a Frente Parlamentar da Agropecuária, são mais de 300 deputados, 40 senadores, que estão não só apoiando a CPI, mas estão dando um tamanho necessário para esta pauta das invasões. Nós precisamos ter mais segurança jurídica, nós precisamos ter mais paz no campo.
Por isso que eu disse, teremos sim um pacote Invasão Zero, com vários projetos que já estão entrando em regime de urgência na Câmara de Deputados. Nós pretendemos também identificar possíveis lideranças que estão cometendo crimes e, logicamente, a linha de financiamento. A CPI já está entregando, até mesmo porque, desde o seu início, não houve mais invasões, até essas últimas duas foram no prazo do recesso, justamente quando nós não tínhamos a mobilização dos parlamentares, porque já havia comentado como presidente, qualquer invasão, essa comissão vai em loco participar efetivamente para mostrar que não cabe a nenhum movimento social dizer se aquela propriedade é ou não produtiva, pode ou não ser invadida. Nós temos o INCRA, que tem que trabalhar com os produtores rurais, tem que realmente conversar e não pode incentivar ou até mesmo ser omisso a essas invasões. Muito bem. Tenente Coronel Zuco, deputado Tenente Coronel Zuco, muito obrigada pela sua presença. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do MST, desejo sucesso nos trabalhos e que o senhor volte para nos trazer boas notícias, porque esse é um assunto que interessa demais a audiência do agro. É muito bem-vindo. Muito obrigado, Kelly, obrigado pelo respeito, obrigado também por pautarem essa importante matéria e eu fico sempre à disposição. Da mesma forma, obrigada, deputado, bom trabalho.